E aí, galera massa? Monstro na área, monstro de volta. E já sabe que monstro aparece, a matemática vai reinar. Não é isso? E na aula de hoje vamos falar sobre razões e proporções. Tranquilo? Gruda o olhão aqui comigo. Quadro na área, vamos embora. Razão nada mais é do que uma comparação entre grandezas, certo? Como por exemplo, quando eu digo que 2/3 das pessoas são adultos, eu estou fazendo uma comparação. Eu estou comparando o quê? O total de pessoas com os adultos. Então 2/3 das pessoas são adultos. Eu quero dizer que a cada 3 pessoas, 2 são adultos, comparando as grandezas. E as grandezas elas evoluem de forma proporcional. Beleza? Se a cada 3 pessoas, 2 são adultos, eu posso falar que a cada 6 pessoas, 4 são adultos. Certo? A cada 9 pessoas, aumentei mais 3, 6 são adultos, aumento mais 2. Se forem 12 pessoas, 8 adultos. Então, a cada aumento de 3 pessoas, eu tenho um aumento de 2 adultos. Beleza? Então a situação evolui dessa forma, sempre comparando as grandezas. Os elementos que compõem uma razão são eles: o antecedente e o consequente. O antecedente é o meu numerador e o consequente é o meu denominador. E como é que eu leio a razão? Eu leio A está para B. A está para B. Ou seja, no exemplo anterior, a minha razão de 2/3, 2 adultos para 3 pessoas, ela é lida da seguinte forma: 2 está para 3. Certo? Então, a leitura tem que ser feita nessa sequência. Primeiro vem o antecedente, por último fecha com o consequente. Certo? Se forem 4 adultos para 6 pessoas, 4 está para 6. Se forem 6 adultos para 9 pessoas, 6 está para 9. Se forem 8 adultos para 12 pessoas, 8 está para 12. Tudo certinho? Continua comigo, tem mais teoria ainda. Já a proporção, pessoal, a proporção ela nada mais é do que uma igualdade, gruda o olho, ó o olho arregalado, uma igualdade entre duas razões. Quando eu tenho duas razões que são iguais, certo? Eu formo, eu monto, eu construo uma proporção. Por exemplo, vamos voltar no exemplo dos adultos. O que é que eu tinha lá? 2/3 era uma razão, perfeito? 4/6 era outra razão. Só que essas duas razões elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, elas formam uma proporção. Então eu digo que 2/3 é igual a 4/6. Se você simplificar o 4/6 por 2, você vai ter 2/3 iguais a 2/3. Por isso que ela é uma proporção, porque é uma igualdade, tá? Da mesma forma, 4/6 é igual a 6/9. Se você simplificar o 4/6 por 2 e o 6/9 por 3, você encontra 2/3 em ambas razões. Beleza? Então forma uma proporção. De um modo geral, eu escrevo uma proporção A sobre B igual a C sobre D. E leio da seguinte forma: A está para B, assim como o sinal de igual nós lemos como assim como C está para D. Por exemplo, no exemplo anterior, 4 está para 6, assim como 6 está para 9. Ou 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Certo? A proporção ela tem uma propriedade extremamente
importante, extremamente importante. Ela diz o seguinte: uma proporção A está para B, assim como C está para D, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quando você multiplica cruzando a proporção, B vezes C vai ser igual a A vezes D. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E isso realmente se verifica, não é? Na proporção 4/6 é igual a 6/9, quando você multiplicar cruzado, 6 vezes 6 vai dar 36 e 4 vezes 9 também vai dar 36. Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa propriedade é extremamente importante, porque quando formos estudar grandezas proporcionais, ela vai ser aplicada exaustivamente, beleza? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou como nós chamamos de forma habitual, multiplica cruzado, A vezes D, B vezes C. Tudo certinho? Vamos embora. Quadro, 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 exercício, exercício, exercício. Vem comigo. Questão 1. Uma mercadoria acondicionada numa caixa de papelão possui 200 gramas de peso líquido e 250 de peso bruto. Qual a razão entre o peso líquido e o peso bruto? Gruda o olhão comigo e vem. Olha só, se ele quer a razão entre o peso líquido, que é 200, pelo peso bruto, que é 250, cuidado, temos que obedecer a ordem. Ele falou que a razão é entre o peso líquido e o peso bruto. Líquido primeiro, bruto depois, beleza? Bom, o que é que a gente faz aqui? Simplifica logo os zeros, para facilitar, vai ficar 20 sobre 25, e agora dá para dividir por 5, numerador e denominador, isso aqui vai dar 4/5, ok? Ou seja, a cada, o que é que eu quero dizer? A cada 5 gramas de peso bruto, certo? Nós temos 4 gramas de peso líquido, ok? Então, por exemplo, se eu compro 50 gramas, eu tenho de peso líquido 40 gramas. Se eu compro 10 gramas, eu tenho de peso líquido 8 gramas, certo? Porque essa é a minha razão entre o peso líquido e o peso bruto. Questão 2. Sabe-se que a razão entre o número de médicos e o número de habitantes de uma cidade é 1 para 2.500. Se há 30 médicos nessa cidade, qual é a sua população? Então atenção, pessoal, se eu tenho um médico a cada 2.500 habitantes, nós sabemos que a razão ela cresce na mesma proporção. Então o que é que acontece? Se eu passo até agora 30 médicos, significa que houve um aumento de médicos 30 vezes o que tinha antes. Logo, os habitantes também vão ter que aumentar quantas vezes? 30 vezes também, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 2.500 habitantes e ele vai ser 30 vezes maior. Então, eu tenho 3 zeros. 1, 2, 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1, não é? Vem 1 para cá, ó. Beleza? 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Então ele passa até agora 75.000 habitantes quando ele tiver 30 médicos, beleza? Então se um médico
atende 2.500 habitantes, 30 médicos agora podem atender a 75.000 habitantes. Porque se aumentou 30 vezes mais a quantidade de médicos, os habitantes também devem aumentar na mesma proporção, 30 vezes mais. Água e tinta estão misturados numa razão de 9:5. Sabe-se que há 81 litros de água nessa mistura. Qual o volume total? Preste atenção, galera, vou seguir a mesma lógica dos médicos e dos habitantes. Eu tenho 9 partes de água para 5 partes de tinta, certo? A mistura é essa, 9 partes de água para 5 partes de tinta. Se agora eu tenho 81 partes de água, quantas partes eu vou ter de tinta? Então, ó, de 9 para 81 houve um aumento de 9 vezes mais. Aqui também vai ter que haver um aumento de 9 vezes. Então, nesse caso, 9 vezes 5 vai dar 45 partes de tinta. Tudo certinho? Só que o que ele quer saber é o volume total. É aí onde está a pegadinha. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho tinta. Mas no final nós temos uma mistura. A mistura vai ser quem? Vai ser água mais tinta. Então o volume final da minha mistura, ela vai ter 81 mais 45, que vai ser igual a 126 litros. Ok? Então 9 partes de água para 5 partes de tinta, 81 partes de água 9 vezes maior, 9 vezes maior de tinta, 9 vezes 5, 45. Eu teria aqui 45 litros de tinta. Só que como ele quer o total, água mais tinta, 81 de água mais 45 de tinta, 126 litros de mistura eu vou ter no final. Então é isso aí, pessoal. Uma razão, ela sempre é uma comparação entre duas grandezas A e B, certo? Onde o primeiro A vai ser o meu antecedente e o B vai ser o meu consequente, e eu leio A está para B. Já uma proporção é uma igualdade entre duas razões, A está para B igual a C está para D, e eu leio como sendo A está para B, assim como o igual, assim como C está para D, certo? Razão, comparação, proporção, igualdade entre duas razões. Tudo belezinha? Então é isso aí, a aula é sua, divirta-se, volta, assiste de novo, faz questões e pratica, porque eu só vejo você agora na próxima aula. Abraço a todos e beijo do monstro. Fui!